Ciro Gomes, que foi processado por uma ofensa contra um integrante do MBL, ele perdeu essa ação aí em primeira instância. Aí o que aconteceu? Para garantir a indenização, a justiça foi lá e mandou penhorar um imóvel do Ciro Gomes. E você sabe que o imóvel em questão parece que é importantíssimo, porque é uma casa que foi herdada da mãe, então é importante para a família, etc e tal. Que ofensa é essa? A gente está falando de uma bronca dele, cara, com o Fernando Holliday. E lá se vão aí uns 4, 5 anos, né? Então o Ciro Gomes disse que ele era um capitãozinho do mato. Realmente não cabia, não pegou bem, não interessa se o cara do MBL ou não, né? E aí ele falou, ó, vai responder na justiça. No que ele tá, desculpa, duro da razão para o MBL, né? Que ele tá absolutamente correto. Candidato à presidência da República pelo PDT na última eleição, Ciro Gomes teve um imóvel penhorado na cidade de Sobral, no interior do Ceará. A decisão da Justiça Paulista tem o objetivo de garantir o pagamento de uma indenização ao vereador paulistano Fernando Holliday, do Republicanos, que atua na Câmara Municipal daqui da cidade de São Paulo. Ciro Gomes foi derrotado em primeira instância em um processo por danos morais movido por Holliday, após o ex-ministro ter chamado o vereador de, abre aspas, capitãozinho do mato, isso em 2018, uma expressão deplorável. A defesa do vereador alega nos autos do processo que o valor devido como indenização é de mais de R$98 mil. A Justiça pede que o valor de mercado do imóvel seja levantado por 3 corretores imobiliários diferentes e que anúncios publicitários sejam utilizados como referência para a precificação. CNN entrou em contato com a assessoria de Ciro Gomes, mas não obteve resposta até o momento. Pois é, e a ausência de resposta perdura, né? E é realmente longo o silêncio do Ciro Gomes. Essa é a primeira manchete aqui em que aparece o nome dele em muito tempo. E olha que a gente viveu coisas muito sinistras na política brasileira desde o final da eleição, né? Coisas muito sinistras, né? E a manchete que tem agora com o nome dele é justamente essa aqui, né? Sobre a penhora do imóvel, estão vendo aí na tela, né? Olha, isso aqui não pega bem e não pega bem em lugar nenhum. Aqui na Esquerdalha, neste canal aqui da Esquerdalha, eu tenho certeza que a Ana criticaria essa fala, né? No comentário dela, a gente vai ouvir daqui a pouco. Mas lá na CNN, Ana, tem o Vila, sabe? O professor Vila, né? Ele estava em êxtase quando o Lula foi preso e tal. E ele também está condenando aí o Ciro Gomes. Eu queria ouvir o professor Vila a respeito desse assunto também. O professor estava consultando aqui, me lembrava, mas não dos detalhes. No ano passado, o adversário mais relevante na política cearense, a essa altura do campeonato, do Ciro Gomes, Eunício Oliveira, arrematou um apartamento do Ciro que foi para leilão. Foi para leilão para que Ciro Gomes pagasse uma indenização devida ao ex-presidente da República, Fernando Collor. E Eunício Oliveira, para provocar mesmo, foi até lá e arrematou o apartamento. Até consegui recuperar aqui uma... O Eunício, durante a eleição, ele concentrava, assim, todas as atenções, todos os focos do militante pedetista. Né? Qualquer crítica ao Ciro Gomes, o cara vai falar, vai votar no Lula? E o Eunício? Racismo do pré-candidato, na época, Ciro Gomes, contra o vereador paulistano Fernando Holliday. A frase do então presidenciável Ciro Gomes sobre o Fernando Holliday foi absolutamente, no mínimo, infeliz, né? Agora, principalmente num país que tem a história com o Brasil. Nunca devemos nos esquecer que o último país a abolir a escravidão no mundo ocidental foi o Brasil, a 13 de maio de 1888. E depois, como isso perpassou todo o século XX brasileiro, chegando até o século XXI, resquícios dessa longevidade da escravidão no Brasil. O segundo ponto que chama atenção no caso do Ciro, por exemplo, o que o Gustavo Uribe estava dizendo, vai ser engraçado se ele for para a União Brasil. Quem está lá?
Sérgio Moro, né? Aí vai ser engraçado, os dois no mesmo partido político, tendo em vista as afirmações que Ciro Gomes fez sobre Sérgio Moro, e não são afirmações de hoje, tem uma longa história. Terceiro, causa estranheza, como é que o silêncio do Ciro Gomes no dia 8 de janeiro, no maior ataque à democracia, desde o restabelecimento da democracia plena com a Constituição de 5 de outubro de 88, ele deveria estar muito ativo nas redes, dando entrevistas, presente no debate político brasileiro. Se ele quer se manter presente no debate político brasileiro, a omissão é inexplicável. Por outro lado, dentro do próprio Ceará, ele encaminhou tão mal a campanha que ele rachou com os irmãos, houve uma divisão política com Cid e com o Ivo, que acabaram feitando uma espécie de condomínio com o PT, né? E o PT acabou lançando o candidato ao governo do estado e os irmãos estão aliados ao governador que foi eleito pelo PT, né? Quando ele criou inúmeras dificuldades, o Ciro Gomes, para que a candidata fosse do PDT, que hoje está na Secretaria de Educação Básica, e ele impôs o seu candidato e perdeu. E também nas eleições presidenciais no seu estado, no Ceará, ele nasceu em São Paulo, em Pindamonhangaba, como sabemos, mas desde bebê estava lá no Ceará. Então, no seu estado, em Sobral, né, onde ele sempre foi sua base política, ele acabou indo muito mal. Foi a pior eleição, o resultado eleitoral, desde a primeira de 1998 no seu próprio estado. Sendo assim, hoje, em termos nacionais, é uma liderança em queda, e no seu estado, porque sempre você tem que ter a presença na província, né, historicamente no Brasil, ele também é uma liderança decadente. Tá, no final pegou um pouco pesado. Porque por mais que tenha obtido menos votos nesta eleição, isso não faz dele uma liderança assim que possa ser subestimada ou ignorada. As coisas mudam, né, entre uma eleição e outra, são 4 anos. Mas a gente se permitiu aqui ouvir o Vila, que parece agora um pouco recuperado, Ana. Ele que lá atrás ficou doente de antipetismo, aí essa doença ela evoluiu, né, para o viés antipolítica. Ficou doidão de antipolítica, culpa da Lava Jato, né? E agora, Ana, parece que 700 mil mortes o vacinaram. Ele ficou um pouco mais esperto. Mas é um homem que, embora pense de maneira muito diferente da gente, está sempre bem informado, dados os fatos históricos ali que ele agrega nessa história do Ciro Gomes. Ana? Vou começar ali do começo. Acho que não cabe nem discutir assim, né, se a expressão usada ali pelo Ciro para se referir ao Fernando Holliday, né, porque há uma lei para isso, e o Holliday está, e aí é independente de eu gostar do Holliday ou não, ele está absolutamente no direito dele de processar o Ciro, e o Ciro está no seu direito de perder esse processo também, porque, né, é isso, sim, é a lei, e que ele falou, né, foi julgado por quem é competente para isso, enfim. Sobre a carreira em geral, né, para onde foi, né, o Ciro Gomes e para onde está se encaminhando o Ciro Gomes, eu continuo com a mesma sensação, assim, de eu gostaria que não fosse assim, sabe? Eu não acho mesmo, concordo com você, que o Ciro Gomes seja, apesar da pouca quantidade de votos, que ele seja, a sua participação na política brasileira seja desprezível, ou possa ser encarada hoje como desprezível, não acho, mas eu acho que decisões muito erradas foram tomadas, né, a julgar pelos resultados dessas decisões, que aí sim a perda de votos, né, perda de quantidade de votos, e um encaminhamento para alianças assim que também não estão lá muito bem na fita, não. Então ainda continuo com essa sensação assim de podia ter sido melhor.
Pois é, sobre essas decisões equivocadas, na cobertura da eleição não tinha outro jeito, né? A gente tinha que trazer opiniões de quem estava apontando os equívocos, colunas nos jornais apontando os equívocos, até aliados apontando os equívocos, e sempre havia aquela reação da militância do PDT muito visceral, né? Não, não é equívoco, vocês estão contra nós e tal. E no fim não era nada disso, como disse a Ana ali, os resultados, eu acho que nesse momento já comprovam que os equívocos de fato existiram, né? Não havia necessidade de sair tão menor, mas aconteceu. E não fomos nós que fizemos isso.